Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre o sistema Braille, eu vou falar sobre o código Braille e a língua portuguesa. Sejam bem-vindos. A pessoa cega ou com baixa visão que for alfabetizada em Braille terá como regras gramaticais as mesmas usadas na língua portuguesa escrita em alfabeto padrão. Por conta disso, o Ministério da Educação fornece regras para o alfabeto em Braille em língua portuguesa, que todos podem acessar no portal do MEC, no link que vocês podem ver aí. Então, se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver o manual de grafia Braille para a língua portuguesa, que é o manual oficial do Ministério da Educação, portanto, o manual oficial que nós usamos para alfabetização e para a produção de materiais em Braille dentro da língua portuguesa. Ele foi desenvolvido, é publicado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, está na 3ª edição, já de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, portanto, totalmente atualizado. Ele traz novos símbolos, conjunto de normas para aplicação dessa simbologia. O referencial também inclui exemplos que ilustram o documento, né? Ele tem em todas as regras, ele tem exemplos, vocês vão ver aqui nessa aula mesmo, né? Alguns recortes que eu trouxe. E esses exemplos fornecem informações sobre o emprego adequado dos símbolos para apoiar profissionais, usuários e pesquisadores do sistema Braille. E o que buscamos na aprendizagem da escrita do sistema Braille é uma leitura fluida, com compreensão e uma escrita precisa. No entanto, não podemos esquecer que a pessoa cega não tem pistas visuais, como desenhos para ajudá-la, né, a reconhecer uma palavra e tampouco reconhecer de imediato uma palavra específica incluída numa oração. A ponta dos dedos é um mau substituto para os olhos, pois o alcance é muito limitado em comparação com o campo visual. Quem enxerga, às vezes, esquece, e é natural que a gente não tenha essa noção, né, de limitação que a falta do campo visual traz para quem está ali tentando a escrita. O aluno cego ele pode reconhecer um símbolo de cada vez. A leitura do Braille, no entanto, nos primeiros estágios, ela vai se basear em grande parte no método alfabético, silábico e fonético. Para que o aluno cego entre no processo de escrita propriamente dita, o professor precisa dedicar uma atenção especial para esse aluno para desenvolver o máximo das suas habilidades. Eu já vou falar das etapas da alfabetização, tá? Por enquanto, a gente só vai dar algumas dicas aqui para essa questão da leitura. Eu já falei para vocês numa outra aula que o reglete e a punção são instrumentos leves, práticos e por isso muito comuns, né? São mais baratos também do que as novas tecnologias. A máquina de escrever também é bastante usada, porque também é um recurso um pouco mais barato e também um pouco mais presente aí, principalmente nas instituições de educação. Só que, mesmo sendo materiais mais simples, eles vão exigir uma coordenação motora, vão exigir destreza, harmonia, sincronização de movimentos, né? O sistema de escrita em relevo, o Braille, eu já falei para vocês, ele é constituído de 63 sinais simples, né? Formados por pontos. Esses pontinhos, que eu já vou explicar para vocês como que eles seguem uma ordem, né? Eles se dispõem ali numericamente para formar esses símbolos e são pontinhos em alto relevo. Eles estão sempre dispostos dentro da célula Braille, que são aquelas duas colunas, né? 3 pontinhos para cada lado. Para facilmente identificar e estabelecer exatamente a posição relativa aos sinais, os pontos são numerados de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é a ordem de leitura em língua portuguesa, né? Então, os pontos que formam a coluna, o fila vertical da esquerda tem os números 1, 2, 3 e os da direita 4, 5 e 6, tá? É preciso muito cuidado quando a gente usa o reglete comum para não confundir a posição. Como eu já falei numa outra aula, a gente, quando está usando aquele reglete mais antigo, que não é o positivo,
a gente vai escrever ao contrário, da direita para a esquerda, porque depois vai virar o papel, né? Agora, no reglete positivo, aí não, você já pode escrever da esquerda para a direita, tá? A escrita do sistema Braille, ela teve algumas mudanças, né? Ela se faz ponto a ponto no reglete, de alto para baixo, de direita para esquerda, ou letra a letra na máquina Braille, da esquerda para a direita ou no computador. Então, só para recapitular, se for um reglete comum, com pulsão, você vai escrever da direita para a esquerda, porque depois você vira o papel e inverte. Se for um reglete positivo, você já pode escrever da esquerda para a direita, que é a ordem natural da língua portuguesa, e o Braille segue as regras da língua portuguesa, tá? Se for a máquina de escrever, também da esquerda para a direita, certo? A leitura é a mesma coisa, é feita da esquerda para a direita, conforme forem combinando os pontos entre si, vão se formar as letras, né? Por exemplo, o ponto 1, que é aquele pontinho lá em cima, ele é a letra A. Referente à letra A, eu já coloquei a imagem do alfabeto em braille de língua portuguesa para vocês, né? Então, é só vocês terem em mãos aí para poderem entender o alfabeto. As diferentes posições desses 6 pontos, então, vão permitir as 63 combinações. Juntando o espaço, são 64 combinações, tá? Nos próximos slides, eu vou explicar para vocês as regras da ordem Braille, que são 7 séries, né? Como que se formam essas combinações, e também vou falar um pouco da alfabetização do aluno cego, seguindo o Braille, junto com a língua portuguesa, e utilizando também pulsão, reglete, tem alguns materiais que a gente pode confeccionar em casa também. Embora seja um sistema universal, o Braille se adapta ao idioma do país em que é usado. Então, através de um acordo de cooperação Brasil e Portugal, ambos elaboraram a primeira versão da grafia Braille para a língua portuguesa ainda em 2001. A partir da vigência do novo acordo ortográfico para países de língua portuguesa, o referencial foi então atualizado, e a gente vai ver a seguir as principais partes desse manual, deixando os detalhes e alguns aspectos mais técnicos para consulta do leitor. Então não dá, né, obviamente, para a gente explicar página por página desse manual aqui na nossa aula. Eu peguei as partes que eu considero mais relevantes na hora que você vai alfabetizar em Braille, tá? O que ficou de fora, vocês podem consultar direto no manual, porque são Olá, símbolos. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No manual, porque são símbolos, são letras, são símbolos ligados a letras e números também, que a gente não usa com tanta frequência, tá? E mesmo os que a gente usa com mais frequência, também não dá para colocar tudo aqui. Aqui a gente vai ver, vamos dizer assim, a grosso modo, como que o sistema Braille vai funcionar em conjunto com a língua portuguesa, né? Como a gente já explicou anteriormente, o sistema Braille se utiliza de 6 pontos, dispostos em relevo, né, em 2 colunas, constituindo 63 sinais mais o espaço ocupado por eles, a cela Braille. Os pontos são numerados de 1 a 6, de cima para baixo, de esquerda para direita, dispostos em 2 colunas. Uma cela vazia ela é identificada como número 0.
tá? Os 3 pontos que formam a coluna ou fila vertical esquerda têm os números 1, 2 e 3. Já os que compõem a coluna ou a fila vertical direita têm os números 4, 5 e 6. Além disso, nós temos as seguintes regras, né? Vocês podem ver aí na imagem. O sinal de igualdade ali, os pontinhos, né? 2, 3, 5 e 6, entre palavras, deve ser representado entre celas vazias, tá? Os sinais do... Lembrando, gente, que a cela é ali o retângulozinho que forma os 6 pontinhos de Braille, tá? Os sinais do sistema Braille recebem designações diferentes de acordo com o espaço que ocupam. Os que ocupam uma só cela são chamados de sinais simples, tá? Como vocês podem ver aí, 1, 2 e 4 e 3 e 6 nos exemplos. Aqueles em cuja constituição figuram os pontos 1 e ou 4, mas em que não entram os pontos 3 nem 6, são chamados de sinais superiores. Vocês veem aí os pontinhos, por exemplo, 1 e o 4 lá em cima, né? 2, 4 e 5 também usando só lá a parte de cima. Aqueles que são formados os pontos 1 e 4 são chamados de sinais inferiores. Por exemplo, ali, ó, o 3 lá embaixo, 5 e o 6 lá embaixo. E o 2 também lá no finalzinho e o 5 também ali. Ou seja, numa cela, se a gente for dividir ali em 6 pontos, quando você usa os pontinhos lá para cima, superiores, quando você usa os pontinhos lá de baixo, inferiores, certo? Os sinais formados por qualquer conjunto de pontos 1, 2 e 3 são chamados de sinais da coluna esquerda, enquanto os sinais da 4, 5 e 6 são os chamados da coluna direita, porque a gente segue a regra de leitura da própria língua portuguesa, nós lemos da esquerda para a direita, né? Lembra que eu falei na outra aula? Algumas línguas não são assim, mas a nossa é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, então com o Braille é a mesma coisa. Quando na transcrição de códigos e tabelas, um sinal aparece isolado entre celas vazias e há a possibilidade de confundi-lo com outro sinal, coloca-se junto dele o sinal fundamental. Vale apenas como referencial de posição, vocês veem aí os exemplos, tá vendo? As celazinhas ali e os sinais fundamentais. Então, basicamente, quando você vai fazer as combinações do Braille para transcrever a língua portuguesa, a gente tem como regra principal e primeira ali na alfabetização é seguir essa fluência de leitura que nós temos também na língua portuguesa, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? E ali respeitando sinais superiores, inferiores e etc. E aí, continuando, né, sobre essas regras mais básicas, os 63 sinais simples do sistema Braille são dispostos no que chamamos de ordem Braille, que se distribui em 7 séries, tá? Que eu vou explicar para vocês. Concentrem-se no que eu falar e também na imagem que tem aí da primeira, da segunda até a 7ª série. A primeira série é constituída por 10 sinais que vocês veem ali, né, no alto da imagem. Todos são superiores, ou seja, todos eles usam os pontinhos lá de cima, razão pela qual ela é denominada série superior. Ela vai servir de base para a segunda, para a terceira e para a quarta série, como de modelo para a quinta, tá? A segunda série você obtém juntando ponto 3 a cada um dos sinais da primeira série, tá? Então, você pega a primeira série e junta o ponto 3. Onde que fica o ponto 3? Ele fica na primeira coluna, né? Na coluna da esquerda. Então, se você comparar a primeira série com a segunda série, ela é igualzinha, só juntando o pontinho número 3 ali embaixo, tá? A terceira série resulta na adição dos pontos 3 e 6 aos sinais da série superior, tá? Então, vamos ver a terceira série. Eu tenho aqui a série superior, né? Eu adiciono o 3 e adiciono o 6 também. Qual que é o ponto 6? O 6 fica ali do ladinho do 3, né? É o pontinho que fica do ladinho do 3, só que ele fica na coluna da direita.
A quarta série obtém-se juntando o ponto 6, né, aquele lá do cantinho da direita, a cada um dos sinais da primeira série, tá? Então, aí, na quarta série, eu já não tenho o 3, tá vendo? O pontinho 3, eu tenho só o 6 juntado a aqueles pontinhos lá da primeira série, certo? Parece, assim, complicado, a gente tá vendo, lógico, assim, muitos pela primeira vez, mas depois, olhando com mais calma e relendo, vocês vão ver que é só uma questão de combinação mesmo, né? A quinta série é toda formada por sinais inferiores, ou seja, pontinhos ali de baixo, né? Razão pela qual ela é denominada série inferior e reproduz formalmente a primeira série, tá? A sexta série não deriva da primeira, ela é formada pelos pontos 3, 4, 5 e 6 e consta apenas de 6 sinais. Olha ali, ó. Então, a gente tem os pontos 3, né? O ponto 4, o ponto 5, o ponto 6. Não temos ali o primeiro pontinho, tá? Não temos o segundo pontinho, pode procurar, não tem. Tem o terceiro, quarto, 5 e o 5 e o 6. A sétima série, que também não se baseia na primeira, é formada unicamente pelos 7 sinais da coluna da direita. Então, observem ali que a coluna da esquerda está apagada, tá? A sua ordem de sucessão determina-se com o auxílio da mnemônica ABLCA. É isso mesmo. Então, gente, essas são as 7 séries da ordem Braille que a gente vai usar para fazer as nossas combinações na língua portuguesa. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!